depois de dias muito difíceis em março e abril e viver uma certa normalidade, os números da Covid-19 só aumentam na Europa e o continente vive uma segunda onda da doença. Em toda a Europa, temos vindo a verificar um agravamento progressivo e consistente da situação da pandemia Covid-19 desde meados de agosto. Ich will, bevor ich die Beschlüsse im Einzelnen noch erläutere, ein wenig genauer sagen, was die derzeitige Pandemielage so ernst macht. Es geht hier darum, dass das Tempo des Virus und seiner Verbreitung besonders hoch ist. Après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le vírus. Como os países estão enfrentando esse desafio? Como está a espera pela vacina? Eu sou Fernando Krieger e este é o podcast Discussões. O tema é Pós-pandemia. Para onde vamos? Voltamos a fazer contato com Braga, Portugal, para falar com a jornalista Liliane Machado. Prazer falar contigo, bem-vinda mais uma vez à discussão. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o podcast Discussões. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Liliane, como está Portugal e quais países da Europa enfrentam problemas com essa segunda onda? Olha, eu gostaria muito de dizer que as coisas estão melhorando, mas infelizmente essa não é a realidade. Portugal está enfrentando dias bastante nebulosos quanto ao Covid. As taxas de pessoas contaminadas, infectadas, e também de mortes têm aumentado muito. Essa semana foram números assim espantosos e que bateram recordes desde o início da pandemia. Assim, a curva que tinha ido lá embaixo, ela voltou, mas com uma força tão grande. E Portugal é só um dos países em que isso está acontecendo. E não é o país em que está acontecendo mais. Há outros. A França está numa situação muito difícil, com muitos casos, muitas mortes. O sistema de saúde deles já está quase colapsado. A Espanha tem enfrentado dias complicadíssimos na economia. Isso, claro, de uma forma geral, mas a Espanha... Tive um amigo que estava lá há cerca de 2 semanas e disse que ele ficou com vontade de chorar, vendo as lojas, os comércios, os restaurantes todos fechados e as pessoas meio perdidas, assim, sabe? Sem saber. Hoje eu vi uma entrevista de um senhor no interior da França e ele disse, eu não sei mais o que fazer. A máscara que eu tô usando não deixa vocês... Isso me bateu muito profundamente. A máscara que eu tô usando não deixa vocês verem a minha cara, mas eu tô perdido, eu não durmo há 3 dias, eu não sei o que vai ser do meu restaurante. Ele tinha um restaurante. Tem, né, ainda. Eu não sei o que vai ser dos meus 11 funcionários. E aí ele disse que isso para mim é o que tá mais me tirando o sono, porque são 11 famílias. E essa é a realidade de uma pessoa só, né, Fernando? Que a gente pega muitas vezes como exemplo, mas que é de tanta gente, né, mundo afora. Então eu queria te dizer que não, estamos melhor. Se a gente tivesse gravado esse podcast 1 mês atrás, eu estaria dizendo, olha, Fernando, as coisas estão voltando, estão melhorando, 1 mês e meio atrás, mas agora, infelizmente, o cenário não é nada bom. Tem como determinar os fatores que levaram o continente a essas taxas de contaminação? Foi o modelo de flexibilização? Olha, eu acho que é muito complicado eu te afirmar isso, até porque não sou especialista, acompanho as notícias aqui, tento me manter informada. Essa é uma pergunta que eles se fazem para eles mesmos, tanto a população, né, da Europa, quanto o governo, os líderes, os cientistas, porque é um conjunto de fatores, né? A pandemia, ela começou num período em que estava acabando o inverno e estava querendo começar a primavera, o verão ali, então as pessoas ficaram privadas, né, de sair para as praias, de ir para os parques, aproveitar. E quando essa onda da primeira onda começou a diminuir e o cenário começou a melhorar um pouquinho, é aquele efeito do ser humano, né? Ai, ufa, conseguimos, agora vamos dar uma liberada porque ninguém aguenta mais. E aí isso começou, os jovens começaram a se encontrar mais, as aglomerações não podem ainda, né?
shows, essas coisas assim. Mas cinemas, teatros, apresentações culturais, isso foi liberado de uma forma, claro, mantendo a higienização, mantendo o distanciamento, mas muito difícil, assim, porque as coisas precisavam acontecer. Por exemplo, as feiras de rua, né, comércio, precisavam voltar a acontecer. E aí, querendo ou não, você circula e tem contato com outras pessoas. Por exemplo, agora que a gente tem o feriado de finados, né, nesse fim de semana agora, foi orientada a população portuguesa de que as pessoas não deveriam circular entre concelhos. O que são os concelhos? É assim, por exemplo, só para dar um exemplo mesmo para quem está nos ouvindo, é como se o pessoal do Vale do Itajaí não pudesse ir para o Alto Vale, ou não pudesse ir para o litoral ali. É uma orientação, e aí existe ali nas limitações, né, nos limites, digamos, de município, de concelhos, o policiamento, a fiscalização, só que assim, também não dá para obrigar a pessoa a não passar. Então é uma orientação do governo que as pessoas tendem a colaborar, mas que não é totalmente proibido, né? O comportamento das pessoas levou há muito tempo o isolamento. Então esse é um dos fatores, tentando responder a tua pergunta, de que as pessoas se deram uma respirada assim do ufa, vou sair, vou dar uma respirada, vou levar as crianças a passear, vou fazer um passeio mais longo, vou viajar perto, mas vou viajar, e para tentar aproveitar um pouquinho do verão, porque os invernos aqui são longos. E aí acabou acontecendo isso, mas foi assim uma coisa muito incrível, porque nós voltamos agora, eu e o meu marido, de um período de um mês na Holanda, ficamos lá na casa de amigos. Quando a gente foi, que foi no final do mês de setembro, as coisas estavam amenizadas, assim, estava tudo sendo controlado e tudo mais. Aí a gente estava lá, uma semana e meia depois, os casos começaram a aumentar, e aumentar, e aumentar. 1.000 casos por dia na Holanda, 2.000 casos por dia na Holanda, 3.000 casos por dia na Holanda, e aquilo foi aumentando, e a gente acompanhando a situação aqui em Portugal. Chegou na última semana e a gente ficou com medo se a gente ia poder embarcar de volta. E assim, muito rápido as coisas começaram a descambar de novo, e de uma forma muito mais potente. Esse que é o perigo e é o problema, né? Para ter ideia, esse fim de semana o primeiro-ministro vai receber os líderes do governo na Câmara, né, deles aqui, do parlamento, para tentar chegar a algum fator comum em que todos, né, eles vão discutir, enfim, e vão fazer também uma reunião de ministros, uma reunião extraordinária para apresentar amanhã ainda, vai ser apresentado isso no sábado, como a população deve se comportar nos próximos dias. As aulas, o primeiro-ministro já disse, nós não podemos mais fazer o lockdown total, não temos como, não temos saúde financeira, não temos como fazer, nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus. Isso é uma coisa que ele está batendo muito. As aulas voltaram, mas para ter um exemplo, quando um aluno tem uma suspeita, a turma toda fica em casa tendo aula virtualmente por 15 dias. Então, se no dia seguinte volta a aula, mais um outro aluno apresenta suspeita, mais 15 dias em casa. Então é uma coisa muito inconstante. Inconstante é a palavra, não tem o que a gente prever, né? Não tem como prever nada. Liliane, em meio que pode ser a maior pandemia da história, existe uma discussão aqui no Brasil sobre a obrigatoriedade da vacina. Como está a espera por aí? Existe essa polarização? Olha, não tanto quanto no Brasil. Pelo que eu acompanho nas notícias, que a vacina está em segundo plano, a questão do que ela faz ou não, né? Virou mais uma questão política do que qualquer outra coisa. Se o meu posicionamento político diz que é para tomar, vou tomar. Se o meu posicionamento político diz que é para eu não tomar, eu não vou tomar. E esquece de ver o que de fato a vacina faz, né? E é uma vacina, né, gente? Eu penso assim, eu tava até pensando, eu não tenho filhos, mas eu tenho muitas crianças na minha vida, né? Assim, sobrinhos, filhos dos amigos e tudo mais. E é tão importante uma campanha de vacina, né? A gente fazia tanto cobertura na imprensa, quando eu trabalhava em TV,
da campanha O Zé Gotinha e aquela coisa toda, de que todas as crianças podiam, não podia ficar ninguém de fora, um cobrando o outro, campanha nas escolas, né? A campanha de vacinação, aquelas fortes mesmo. E aí hoje eu falei, cara, eu tinha uma outra imagem sobre a vacina, né? E agora a vacina se transformou numa coisa até difícil, assim, da gente avaliar. Aqui, eu vou te dar, Fernando, o exemplo de outras polêmicas, porque aqui também tem polêmicas, né? Não é só porque aqui a gente tá na Europa que, né, tudo lindo e maravilhoso, bem pelo contrário. Depois que a gente tá aqui, que a gente vê que tem vários outros tipos de problema. Existe aqui em Portugal, existia até então, a possibilidade de você andar na rua ou fazer caminhadas ou exercício físico e caminhar na rua mesmo enquanto estivesse na rua sem máscara. Você não precisava usar máscara. E aí faz 2 semanas que eles começaram a dizer que não, que a máscara iria ser obrigatória na rua, né? Porque até então você levava a máscara com você e colocava ela em algum lugar que você fosse, colocava lá no rosto, em algum lugar que você fosse entrar, que fosse um lugar fechado, né? Supermercado, uma loja, um shopping, alguma coisa assim. E isso agora é obrigatório, desde essa semana, que se você é pego na rua sem máscara, você pode ser multado, né? Você vai ser multado, porque também não tem tanta fiscalização para isso. Inclusive, ontem eu vi umas 2 ou 3 pessoas na rua sem máscara. Mas você pode ser multado e a multa não é barata, é 500 euros. Agora, como eles vão fazer essa multa, de que forma ela vai chegar em você, eu também não sei, né? Enfim. Aí, essa foi uma polêmica, porque como é que a gente vai fazer exercício com máscara? Como é que a gente vai correr com máscara? Como é que vai andar de bicicleta, ofegante, com óculos e com máscara? Então, essa foi uma polêmica. Agora que tá, assim, as pessoas viram, não, mas daí tem que pagar, mexe no bolso. Então, vamos usar a máscara. Lá onde a gente estava na Holanda, não era preciso usar a máscara e não era obrigatório usar a máscara nem nos lugares fechados. Só que lá eles respeitavam religiosamente a orientação do distanciamento de 1,5 metro. Tanto que eu fui num supermercado e fui pegar uma caixinha de leite e tinha uma moça do meu lado. E aí eu tava de máscara, ela não. E aí eu fui pegar uma caixinha de leite e pedir licença, né? Cheguei meio que perto dela. Ela deu um salto, um pulo para trás. Falei, meu Deus, deve ter dado um choque nela, alguma coisa assim. Aí depois meu amigo falou, não. Você tem muito que respeitar o distanciamento aqui, porque aqui isso é muito importante. E tanto que para você entrar em qualquer lugar comercial, de comércio, você tem que pegar ou a cestinha ou o carrinho. Você não, até para isso gerar uma distância entre as pessoas na tua volta, né? E quando a gente veio embora, na última semana que a gente estava voltando, o governo orientou de que sim, que precisava usar máscara, e aí eles começaram a usar, tanto no lugar fechado, lugar aberto, enfim. E a outra polêmica que está gerando aqui em Portugal, que é isso, e aí assim, isso foi promulgado e assinado pelo primeiro-ministro, pelo presidente, todo mundo, é lei. Você pode ser multado, ponto, ok. A outra coisa era, mas enquanto isso não era aprovado, a polêmica estava solta. A outra coisa que ainda está em polêmica, porque isso eu acho que vai ser muito mais difícil de aprovar em decreto, seja o que for, que é baixar o aplicativo no seu celular que diz, ao final do dia, vem um relatório se você esteve ou não próximo de alguma pessoa que no aplicativo dela mostrava que ela tem Covid ou não. Então, como é que é isso? E aí já entra toda naquela polêmica dos dados pessoais e tal. É um aplicativo desenvolvido aqui em Portugal, que todo mundo tem dito, os especialistas e tal, que é muito seguro, que não vai ler teus dados pessoais, nem nada disso. Só que assim, existe hacker para tudo no mundo, né? Então tem muita gente que diz, não, eu não sou obrigado a baixar, não vou baixar, porque vai que começam a descobrir minha senha do banco, isso, aquilo, enfim. E eles dizem que não, e que é muito seguro, porque você não fica sabendo qual foi o celular que você teve perto. Você só recebe uma mensagem dizendo assim, nas últimas 24 horas você esteve próximo de alguém que testou positivo para o Covid, ou nas últimas horas, ou enfim, na última semana. Aí o relatório vem por SMS, né? Vem por mensagem. E aí, por quê? Porque quando a pessoa tem
é testado como positivo, o médico indica para o Sistema Nacional de Saúde que aquela pessoa está testada positiva, e o Sistema Nacional de Saúde tem os dados da pessoa, e um dos dados é o celular, o aparelho de telefone, né? E aí lá ela vai mandar um aviso e aquele aplicativo vai acusar se teve perto ou não. E essa é uma grande polêmica, as pessoas tem muita gente que não quer baixar. Tem outros países que já passaram por situações em que o aplicativo acabou não funcionando direito. Que um desses exemplos foi na França. Eles fizeram um aplicativo, baixaram, o Emmanuel Macron, o presidente, baixou e ele mesmo falou: isso não está funcionando, vou apagar do meu celular. E aí, daí caiu por terra, o aplicativo não funcionou mesmo. E eles desenvolveram um outro aplicativo, que aí eles tiveram que fazer todo uma campanha dizendo: baixe seu aplicativo, esse funciona, vamos contribuir, colaborar, vamos nos cuidar e tal. E essa é uma grande polêmica agora, a obrigatoriedade do aplicativo baixado no telemóvel. Isso já está tentando, que o governo está tentando que seja obrigatório, mas eu acho que não vai ser, porque envolve dados e hoje em dia a política de dados está muito difícil, né? E assim, então tem esse tipo de polêmica, mas a vacina em si não, eu não vejo aqui eu não vejo nem um pouco perto do que está acontecendo no Brasil. Tá todo mundo na expectativa, da onde ela vem, quem vai inventar, qual é o país que vai levantar a bandeira, nós somos o primeiro a desenvolver a vacina que funciona. Eu não vejo isso aqui, sabe? Conversamos há 4 meses em um episódio e você disse na ocasião que não acreditava em uma mudança de comportamento das pessoas com a pandemia. Passado esse tempo, como você avalia as nossas ações e se mudou de ideia com relação às pessoas? Olha, você sabe, né, Fernando, meu amigo, que eu sou uma pessoa muito otimista. Mas eu, infelizmente, não mudei meu pensamento, não. Porque eu tenho, até pelo contrário, eu tenho ficado cada vez mais assustada. Porque, se de certa forma, vamos lá, eu sempre pego, por mais negativa que seja a experiência, eu tento ver alguma coisinha mínima de positiva que ela tenha gerado. Tudo na vida tem 2 lados. Que essa pandemia tenha vindo para fazer a gente passar mais tempo com a gente mesmo, se autodescobrir, ver no que a gente pode melhorar, toda essa coisa, sabe? A descobrir coisas na gente, talentos ou gostos, ou sei lá, tanta coisa. Ao mesmo tempo, ela tem gerado outros pontos que são... Eu vou te dar um exemplo para tentar ilustrar. Eu vi uma matéria ontem, lá na França eles têm o toque de recolher agora, né? Então tinha, meia-noite em Paris, na capital da França, veio uma matéria com aquelas imagens, vazia total, assim, porque obviamente o toque de recolher já estava todo mundo recolhido. E ninguém na rua, e alguns carros passando, mas ninguém caminhando na rua. No outro extremo da cidade, não sei onde que era, né? Eles até falaram, mas eu não me lembro. Mas num outro extremo da cidade, uma manifestação com muita gente, com cartaz, com fumaça, com pessoas protestando que não queriam ficar isoladas, que não, a gente tem direito de fazer, não, a gente não quer, a gente já ficou muito isolado, não, a gente não quer. Então, assim, eu vejo cada vez, na Polônia também tem muita manifestação, na Rússia eu tenho visto muitas manifestações, por várias coisas, muitas vezes não pelo fato da pandemia em si, por outras coisas, políticas, blá blá blá, alguns países aqui próximos da Europa têm vivido momentos complicadíssimos na política, né, e na questão social e tudo mais. Então, e aí esse acampamento na Grécia, que há pouco tempo atrás, de refugiados, que foi destruído totalmente, porque as pessoas descobriram que tinha gente ali com coronavírus e as pessoas foram obrigadas a ficar isoladas e começaram a incendiar os alojamentos. Então, eu tenho visto os extremos, assim, que eu digo, meu Deus, não basta um 2020 desse jeito, uma pandemia desse jeito, as pessoas ainda estão se matando, literalmente, sabe? Então, são medos, assim, que faz a gente pensar que infelizmente, eu queria te dizer, eu tô com o meu desenho que eu fiz no início da pandemia, escrito vai ficar tudo bem com as cores do arco-íris,
que o coitado já tá até se desbotando, era bom até eu dar uma reforçadinha nessas cores, para me dizer, calma, vai ficar tudo bem, ok, vai, mas tá bem assustador, assim, então, infelizmente, eu não mudei o meu pensamento quanto às pessoas, não. Tomara que eu mude, eu tenho esperança. Liliane, um prazer falar contigo, obrigado por participar novamente. Querido Fernando, muito obrigado. Quem agradece sou eu. É sempre um prazer e uma satisfação assim, grande poder conversar contigo. Quem acompanha o podcast, quem acompanha né, as pessoas que estão sempre ligadas nas notícias da região, mas com um olhar para o mundo aí, através do Informe Blumenau. Então, tenho muita satisfação de verdade de estar aqui trocando essas ideias boas contigo. Obrigada pela oportunidade. O podcast Discussões é um espaço para reunião de argumentos e troca de informações sobre os principais assuntos da atualidade. Conversas sobre a história, o presente e tentativas de apontar caminhos para o futuro. Você ouve o podcast no Spotify, YouTube, IGTV, Facebook e no portal informeblumenau.com. Até a próxima!